Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Viajei Bonito, mais um review de viagem, dessa vez sobre a Islândia, mais ou menos próximo aí da época que eu fui pro Marrocos e fiz uma revisão na semana passada. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria responder alguns feedbacks da galera sobre o vídeo anterior, sobre o review do deserto, que eu tô muito feliz por vocês terem comentado, brigadão mesmo. Com relação ao áudio, algumas pessoas reclamaram, falaram que o áudio não estava legal, e realmente o áudio nos últimos vídeos não tem sido muito bom, justamente porque o nosso microfone estragou e tava nesse gap aí até chegar o próximo. Mas já tá aqui, então eu acho que a gente não vai ter problema mais com áudio, pelo menos por um bom tempo. Sobre o tempo de vídeo, algumas pessoas também falaram que o vídeo ficou um pouco longo, ficou um pouco extenso, às vezes cansativo, 14 minutos, realmente. Eu concordo, um vídeo longo como esse fica meio cansativo para se assistir, então eu vou tentar ser mais sucinto nesse de hoje. Ainda tivemos um comentário de um amigo que falou que se eu tirasse a camisa, o vídeo poderia ter meia hora, uma hora pra frente. Então, a pedido, melhor fazer um vídeo menor mesmo. Antes de qualquer coisa, me perdoem pela pronúncia dos nomes, eu vou falar sobre a Islândia, eles têm um idioma próprio. Novamente, como eu sempre falo, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, porque isso é muito importante pra gente, galera. A gente precisa muito do feedback de vocês, saber se vocês estão curtindo os vídeos e principalmente ver a nossa comunidade no YouTube crescendo cada vez mais. Por isso eu peço muito, se inscrevam e deem like no vídeo se vocês gostarem. Agora vamos lá então. Islândia, 2015, no comecinho do ano, em pleno inverno, eu fui pra lá sozinho e como quase todo turista que vai pra Islândia, a ideia é ver a aurora, ver aquelas montanhas nevadas abundantes em tudo quanto é lugar, ver praticamente a ilha de gelo, que as pessoas querem ver. É um turismo muito diferente. Todos os tours que levavam as pessoas para ver a aurora, então o geyser e as outras atrações turísticas que ficam no interior da ilha eram muito caros. Era coisa assim, de 160 euros para te levar até o meio da ilha e voltar. Tudo bem, você vai parar na Islândia, você sabe que o lugar é caro, mas ainda assim, como todo bom viajante com orçamento restrito que nós somos, do Viajei Bonito, a ideia é sempre economizar. Então qual foi a ideia enquanto eu estava na Islândia? Alugar um carro, juntar mais 3 pessoas, e justamente nessa época do hostel havia um indiano, um francês e um coreano também com a mesma ideia, conhecer a ilha de forma barata. Tá, mas vamos falar de road trip aqui na Islândia porque eu já tô falando há um tempão e daqui a pouco o vídeo tá ficando grande igual ficou o último. Bom, para começar então eu mostro aqui para vocês a rota que a gente escolheu para fazer na Islândia, gente, é essa aqui, ó. Opa, só essa ilha. Começamos em Reykjavik, dirigimos até Thingvellir, depois para ver o geyser, que também é uma atração muito conhecida lá, muito explorada. Duas cachoeiras, cataratas enormes que tem aqui perto da costa sul e terminar o dia em Vik, que é uma cidadezinha praiana que tem bem aqui ao sul da Islândia. Mas quais eram os desafios aí dessa viagem? Primeiro, dirigir no gelo, porque como eu disse era inverno, então as estradas não estavam só cobertas de neve, elas estavam congeladas, né? Cai aquela camadinha d'água, o gelo meio que derrete e congela. Cara, aquilo ali escorrega até para você andar. Imagina andar de carro sem corrente. Segundo, montar um roteiro que encaixasse em 5 horas e meia de luz. Por quê? Porque o sol começava a nascer na Islândia por volta de 11 horas da manhã e né, o pôr do sol era às 4h30 da tarde. Então você só via o sol lá no cantinho como se fosse um pôr do sol o dia inteiro. Era muito bonito, mas você não tinha muita luz para poder aproveitar o seu dia. E terceiro, estar bem preparado para o frio, porque na cidade parece que eles escolheram, não é à toa que Reykjavik está localizada naquele ponto, ali é um lugar onde, sei lá, algumas correntes de ar quente ainda conseguem manter a cidade numa temperatura legal, mas você começa a sair da cidade, cara, você pega a tempestade de vento ali, que até mesmo dentro do carro, com o aquecedor ligado, no máximo você ainda sente frio. Bom, então às 8 horas da manhã nós fomos até a locadora de veículos, pegamos nosso carro, eu e os outros 3 malucos que estavam comigo. E aqui tá, para vocês terem uma ideia, se liga no gelo da estrada. Como você pode ver, ó, existem umas camadinhas de neve, mas essas camadas mais escuras aqui são gelo praticamente. E o carro que eu tava era um carro 1.0, era um carro popular. Não sei como me alugaram esse negócio. Mas as próprias pessoas que estavam lá disseram que se a gente fosse devagarinho, não abusasse demais do carro, não tentasse acelerar demais, que seria possível.
Mas lembrando, a gente tinha tempo corrido para fazer isso tudo. O tempo para as atrações acabou ficando muito curto. E olha essa tempestade que rolou assim que a gente saiu de Reykjavik. Vento, neve e a visibilidade quase que zero, né? Uma pena que naquela época eu não fazia nem ideia que um dia eu ia ter um canal do YouTube, então eu não fiz filmagem nenhuma. É só essa foto, é o único registro que eu tenho da tempestade que a gente pegou de manhã. O primeiro ponto que a gente visitou foi Thingvellir, que é um parque nacional. Nele você consegue ver com seus próprios olhos as derivas continentais, né? Aquela divisão, você vê como se fosse uma coluna de pedras, assim, uma parada muito doida. Se liga no visual que vocês têm lá de cima, nessa hora que estava amanhecendo. E essa foto é legal porque eu tenho uma dela aqui que não é minha, tá na Wikipedia, que é uma foto desse mesmo lugar, só que no verão ou primavera, não sei. Se liga na paisagem verde e olha como é que ela fica no inverno. Pra vocês verem que é o mesmo lugar, olha as casinhas aqui, olha lá, e no verão. Muito diferente. Então, saindo de Thingvellir, tá logo aqui pertinho de Reykjavik. Nosso próximo ponto era o geyser. Você vê o tanto de gente que está em volta desse negócio. E galera, isso aqui é uma coluna de fumaça e cheiro ruim, água que sobe, que é bizarro. E ó, a parada fede muito, é um cheiro de enxofre muito forte. Eu tinha feito uma filmagem aqui, como vocês podem ver. Se quiserem ter mais ou menos noção do tamanho, se liga no tamanho das pessoas aqui e a coluna subindo. E é aquela coisa, você chega ali, para e fica esperando, né? Pelo que a gente viu, de mais ou menos em 15 minutos rolava uma... Que isso, cara? Rolava uma erupção. Essa filmagem é minha, tá uma bosta, tá tremendo, não tava preocupado com áudio, como eu disse, eu não me imaginava que um dia eu ia ter um canal do YouTube. Mas tá, continuando da viagem. Próximo ponto foi, esse eu tenho que ler porque eu não lembro. Seljalandsfoss, que é uma catarata, cachoeira, sei lá qual é a diferença entre as duas, mas se liga no tamanho desse monstro. Olha aqui para vocês terem uma ideia do tamanho, olha o tamanho desse ser humano e o tamanho da queda d'água. E o principal que eu acho mais loucura nesse lugar aqui é que ela tava praticamente congelada, galera. Como é que congela uma cachoeira, cara? Bom, isso aqui, claro, tava caindo, mas é praticamente uma cachoeira congelada. Eu nunca tinha visto isso na vida. Pra mim foi uma parada muito diferente. E aqui tá a galera que foi junto, né? Eu, o coreano, o francês e o indiano. Eu não vou lembrar do nome das pessoas. E acho que essa foto é um pouco torta também. Mas tá. Nesse momento, então, a gente já tinha passado meio que da metade do nosso dia, né? Já provavelmente eram umas 2, quase 3 horas da tarde. A gente tinha feito já Reykjavik, Thingvellir, geyser aqui, e fomos descendo em direção ao sul, tá? E esse meio do caminho aqui, praticamente estrada, eu achei interessante registrar porque são estradas muito bonitas. Essas montanhas de neve, você dirigindo no meio, é uma parada que você não está acostumado a ver todo dia. E a segunda cachoeira que a gente visitou foi Skogafoss. Olha o tamanho desse outro monstro. Eu tô falando da cachoeira, não tô falando desse cara não. Aqui dá para ter um pouco de ideia do tamanho. Novamente, uma cachoeira congelada, que eu achei muito bacana, muito interessante. E aí a gente voltou para a estrada e novamente pôr do sol. Aliás, afinal de contas lá era pôr do sol o dia inteiro. Isso é muito maneiro. É o tempo todo sol na quininha do planeta. Fomos chegando a Vik quase no final do dia, né? Eram mais ou menos 3:30 da tarde, por aí. O sol começa a se pôr, como eu disse, às 4:30 e é rápido esse processo, então rapidinho a gente já estava de noite. Vik, galera, é isso aqui, ó, é uma cidade muito pequena no litoral sul e existem algumas características bem legais que eu achei da cidade. Primeiro é que a areia da praia é preta, eu nunca tinha visto isso na verdade, né? Parece um desastre ecológico, alguém derramou petróleo, mas não, é normal, como você pode ver até o chão aqui, isso aqui era terra, né? Foi onde a gente parou o carro, do lado de um posto de gasolina. Mas basicamente, ó, as pedras pretas, a areia preta e, ó, nem cogitem nadar aqui, porque o indiano que estava com a gente resolveu chegar perto da água para ver lá de perto. Veio uma onda mais forte e molhou o pé dele. A gente tá acostumado aí, você vai na praia, você molha o pezinho na água e ele teve que voltar pro carro, porque a água bateu, 5 minutos depois a calça dele já estava congelada. E ele estava com dor nos pés, de tão gelado que estava. Isso aqui, se não me engano, no dia estava fazendo uma sensação térmica de -12. Então, assim,
praia geralmente é frio até quando no resto do continente está quente. Agora você imagina se um lugar que já é frio por natureza e aquele vento, aquela brisa do marítimo quase rasgava o olho. Então não é à toa que tava todo mundo cheio de blusa. E tá, e é isso que a gente queria ver, sabe? Essas paisagens bem diferentes, o pôr do sol no mar com montanhas de neve, né? É um contraste bem bacana. A quantidade de paisagens que você vai ter para tirar foto, algumas formações geológicas muito sinistras que você consegue ver. E aí, como eu disse, a gente não queria pegar a estrada à noite, a gente acabou pegando muito trecho à noite, mas chegou a hora de voltar, né? Foi uma viagem muito curta, muito rápida que a gente fez, né? Saímos praticamente de noite, às 8 horas da manhã de Reykjavik, para chegar até Vik. Né? Se você for ver, comparado com o tamanho do país, a gente até que andou um bom trecho, mas foi tudo muito corrido, por isso, se eu pudesse fazer essa viagem de novo, eu faria ela com mais tempo, talvez parando em alguma cidade no meio do caminho para dormir. Se você for também no inverno, você vai ter paisagens ali muito bonitas, né? Repletas de neve, mas ao mesmo tempo você tem poucas horas, né, para poder distribuir a sua viagem. Por isso eu recomendo que você reserve alguma coisa no meio do caminho. No caso, a gente resolveu voltar para Reykjavik no mesmo dia e ficou tudo muito corrido. E se você quer mais detalhes sobre essa viagem, né, a gente tem um post no blog muito bem detalhado, inclusive com recomendação de sites de serviços de resgate, caso você precise. O hostel onde eu me hospedei está aqui na descrição do vídeo. Se você reservar pelo link, nosso blog ganha uma comissão e você não paga nem um centavo a mais por isso. E é isso, pessoal. Eu espero ter conseguido fazer um vídeo mais curto, mas também que não tenha ficado muito acelerado. Novamente, eu peço a vocês o feedback, deixa aqui sua sugestão. Se tiver algum lugar também que você queira conhecer que está no blog, pede que a gente faça um review desse lugar aqui. Domingo que vem tem mais vídeo. Eu agradeço muito por vocês terem assistido e um grande abraço. Até domingo que vem.